Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre o vazamento na XP, tá? A XP sofreu um vazamento de dados através de uma das empresas associadas a eles. Foi um acesso indevido, né? Vocês sabem, todas essas empresas do ramo bancário e de investimentos, elas subcontratam outras empresas para fazer uma série de atividades, desde marketing até recuperação de créditos e mais um monte de coisa. Então, essas empresas eventualmente têm uma falha de segurança e como o banco, né, ou a investidora, no caso XP, é o custodiador das informações segundo a LGPD, a responsabilidade é deles, né? Então, embora tenha sido uma empresa terceira que tenha vazado a informação, a responsabilidade é da XP. Esse caso aqui é um caso bastante típico para a gente entender a gravidade desse tipo de vazamento, o que acontece nessa situação e como é que você pode evitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a LGPD é um lixo, já falei isso aqui, não resolve nada, porque o principal motivo de vazamento de informações no Brasil é o governo brasileiro, não é as empresas privadas. Mas, de qualquer forma, é lógico que é ruim para uma empresa, é ruim para as pessoas, né, que vazem coisas, e uma coisa positiva que tem na LGPD é o fato de que as empresas tornam isso público, elas são obrigadas a tornar isso público, né? Essa notícia foi sugerida por Entupir o Banheiro da Firma e Descobriram, Seu Madruga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o anúncio que está público aí, tem informações em vários jornais, a XP anunciou o vazamento de dados de clientes após acesso indevido no sistema, né? A XP comunicou que identificou no dia 22 de março de 2025 um acesso não autorizado a uma base de dados hospedada por um fornecedor externo. Não diz qual que é a empresa que foi o fornecedor externo, mas isso é normal, tá? Todos os grandes bancos, todas as financeiras, todas as grandes empresas nessa área atuam com uma série de empresas, desde pessoal que faz suporte, call center, marketing, coisa e tal. E esse pessoal tem acesso às bases de dados da XP, um acesso limitado, mas tem esse acesso, né? E mesmo esse vazamento que a gente vai ver aqui é um vazamento que pode gerar, sim, dor de cabeça. Em nota oficial enviada aos clientes afetados, a XP afirmou que bloqueou imediatamente o acesso indevido assim que foi detectado e iniciou uma investigação detalhada sobre o caso. Levaram um mês, né, um mês e pouquinho, né, porque isso aconteceu 22 de março, estão tornando público agora 24 de abril. A LGPD dá esse prazo para as empresas tornarem isso público, mas o ideal sempre é que isso seja tornado público o mais cedo possível. Por que isso? Porque, como vocês sabem, um dos grandes problemas que pode surgir desse tipo de coisa é a aplicação de golpes, né? Então, ou seja, não é que os dados, tipo o saldo tenha sido alterado, o saldo foi divulgado, tá? O saldo do mês passado foi divulgado aqui, ó. A corretora garantiu que informações mais sensíveis, como senhas, assinaturas eletrônicas, biometria, CPF e outros documentos, não foram acessados ou divulgados. Mas entre os dados expostos então, estão informações cadastrais, nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade, além de dados básicos sobre produtos financeiros contratados, como a existência ou não de cartão de crédito, consórcio, previdência, portabilidade de salário, e também foram acessadas informações limitadas na situação de 2005, como número da conta, saldo, posição, nome do assessor e limite de crédito. Isso daqui permite que um eventual atacante faça uma chamada para a pessoa, né? Por exemplo, aqui tem o nome e o telefone. Ah, eu sou da XP, a gente sabe o seu saldo, você tinha não sei quantos, eu não sei o que lá. Entendeu? Tendo essas informações todas, a pessoa se sente confortável, achando que está mesmo falando com alguém da XP, e aí pode cair em um golpe. Isso é realmente preocupante. O fato de terem levado um mês para comunicar isso me parece crítico, tá? O ideal é que essa comunicação seja feita o mais rápido possível para evitar que as pessoas caiam nesse problema. A XP reiterou que nenhuma operação financeira foi realizada, ou seja, através desse acesso, a pessoa tinha acesso apenas de leitura dessas informações, não conseguiu alterar nenhum dado, alterar nenhuma coisa dos clientes, mas, de novo, você erra se você acha que a mera informação não pode levar a fraudes. Pode, né? A pessoa pode receber uma chamada de alguém se dizendo da XP, falando que tem um produto fantástico, não sei o que lá. Tem inúmeros exemplos de golpes desse tipo. Houve uma época, já há muitos anos atrás, que uma grande rede de comércio de eletrodomésticos aqui no Brasil teve um vazamento do pessoal que estava devendo. E aí o que foi o golpe que o pessoal fez na época, né? Ligava para a pessoa, aqui é
loja tal X assim, 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 a gente sabe que você está devendo a geladeira que você comprou, você está com uma dívida de R$ 5.000 de mensalidade atrasada da geladeira, a gente tem uma oferta para você, se você pagar R$ 800, a gente encerra a sua dívida aqui, eu vou mandar o boleto para você. A pessoa às vezes ficava toda feliz, beleza, R$ 800, pô, a dívida estava devendo R$ 5.000, pagava R$ 800, só que não era a loja que estava ligando, era um golpista. O golpista estava mandando um boleto que caiu dinheiro na conta do golpista, ou seja, a dívida continuava, a pessoa entregou R$ 800 a troco de nada. Foi um golpe que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás. E, infelizmente, esse tipo de golpe não é difícil de você fazer quando você tem essas informações todas aqui, né? Bom que por isso que é importante a corretora avisar esse problema, né? Explicar o que aconteceu, porque assim os clientes ficam cientes desse problema e sabem que, olha, se alguém ligar, toma cuidado, né? Tem outras maneiras de você fazer essa autenticação. Lembra, autenticação é um processo que existe, nós humanos fazemos isso o tempo todo. Às vezes a pessoa tem a ideia de que a autenticação é uma coisa que só existe no meio eletrônico, senha, login e coisa e tal, mas não, isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo. E você só tem 3 formas de autenticação: por algo que só a pessoa saiba, por algo que só a pessoa tenha, ou então por identificação de características físicas da pessoa. Então, tipicamente, quando você entra no seu prédio, né, e o porteiro abre a porta para você ali, é porque ele te reconheceu fisicamente. É uma forma de autenticação. Ele sabe que você é você porque ele te conhece. Sabe quem é você e abre a porta para você. Ou então, quando você tem uma chave de uma porta, é algo que você tem. Então, repare que a autenticação é sempre algo que você tem, algo que você sabe, ou reconhecimento de características físicas. Agora, se tem uma informação que você acha que só a XP sabe, que seria, por exemplo, o seu saldo na XP, e de repente uma pessoa liga para você e fala com você qual é o seu saldo, você é o fulano de tal da conta XYZ, lembra que o número da conta está aqui, ó. Saldo, posição, nome do assessor, aqui é o assessor fulano de tal da XP e não sei o que lá. Ou seja, esse tipo de informação pode levar a uma fraude realmente, a pessoa pode acreditar que se trata realmente de alguém da XP e isso pode levar a uma fraude. A gente não tem informações se isso chegou a acontecer, mas quanto antes a empresa avisar as pessoas é o melhor, né? Então, esse foi o vazamento. O acesso à empresa terceira que vazou a coisa já foi bloqueado, certamente vai ter investigação interna, vai ver o que houve ali, né? O que acontece nesse caso, como eu falei, é muito comum essa terceirização para outras empresas, todos os bancos fazem isso, mas evidentemente nem sempre essas empresas terceiras têm a mesma preocupação. A LGPD, para quem não conhece, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece 2 papéis diferentes, que é o papel do guardião da informação, que é o banco que é dono da informação, que é o responsável pela coisa, pela informação. E o papel do custodiante temporário, que são essas empresas. A responsabilidade da empresa é do banco. Então, mesmo que tenha sido uma falha de uma empresa terceira, o banco responde por isso dentro da LGPD, né? Então, isso não é nada mais do que o esperado em termos de comportamento da XP, o aviso e coisa e tal. É lamentável a falha, mas esse tipo de falha realmente acaba acontecendo, isso não é incomum. Eu continuo achando que o grande problema da LGPD é justamente a falta de punição para governo. O governo vaza dados das pessoas o tempo todo, um monte de vazamento e praticamente não tem punição nenhuma para o pessoal do governo. Ninguém perde o cargo, ninguém é demitido, ninguém é processado, ninguém é expulso como funcionário público por esses vazamentos e fica tudo por isso mesmo. Um absurdo esse tipo de coisa, porque esse é o maior problema no final das contas, né? Esse tipo de vazamento aqui, sem dúvida alguma, é um vazamento sério, mas outros vazamentos também igualmente sérios de CPF, título de eleitor e informações de imposto de renda, isso tudo tem por aí, infelizmente, vaza com muita facilidade. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.